Alô? Vamos lá? Pessoal que está lá fora, nós vamos começar. Um pouquinho mais de 10 minutos. Amanhã no intervalo vai ter água quente só. Deixa eu ver se a gente diminui o intervalo. E o banheiro vai estar fechado. Traga sua própria vasilha. Vamos orar para a gente retomar o nosso tempo, falando um pouco sobre as qualificações do conselheiro bíblico. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos por Cristo Jesus. Louvamos pelas verdades eternas da Tua palavra, que nos dá esperança, Deus, que carecemos, que nos dá consolo. Pedimos a Deus que o Senhor abra os nossos olhos para contemplar as maravilhas da Tua lei, conforme lemos, aprendemos mais de Cristo, Cristo em nós. Fim, Deus, de usarmos bem a Tua palavra, conselheiros qualificados para a edificação do Teu corpo, para a glória do Teu nome. Te louvamos porque isso é possível, porque Cristo Jesus tornou possível para nós, vencendo o pecado, nos dando sua vida. Amo Deus por cada homem, cada mulher aqui representado hoje, sua própria história, as próprias lutas, os seus corações, que o Senhor os transforme cada dia mais perto do Senhor, que serem ferramentas úteis nas tuas mãos, a edificação de Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. As qualificações do conselheiro bíblico. Quem é qualificado para aconselhar? Talvez, diante do que você já ouviu ontem e hoje, você esteja se questionando se você está qualificado para tal tarefa. Talvez seja muito mais complexo do que você imaginou, ou não. Talvez seja simples, mas difícil. Será que eu estou qualificado? A questão, então, de quem está qualificado para realizar o aconselhamento é hoje um assunto calorosamente debatido. O que torna alguém qualificado para aconselhar? E mais uma vez, nós temos que voltar para a palavra de Deus em busca de respostas a uma pergunta tão importante quanto essa. E eu chamo vocês, então, para abrir em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, nós vamos nos atentar aos versículos 1 a 5. E logo de cara, no versículo 1, Paulo estabelece a necessidade de conselheiros bíblicos. A necessidade de conselheiros bíblicos diante de uma falta, diante de um pecado. Houve um erro, houve um pecado externo e agora existe a necessidade de aconselhamento bíblico. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. A necessidade de conselheiros bíblicos neste versículo aconteceu porque alguém foi surpreendido em alguma falta, um problema de comportamento. Alguém pecou e alguém viu a necessidade de ser restaurado. Este é o alvo. O alvo deste processo aqui é restaurar alguém à sua função original. Já que essa necessidade existe de levar alguém que foi surpreendido em alguma falta à restauração de sua função, quem deve realizar este aconselhamento? O próprio versículo já nos dá uma dica, que vós que sois espirituais. Vós que sois espirituais, crentes no Senhor Jesus Cristo, cristãos habitados pelo Espírito Santo. Vós que sois espirituais.
Vós que andais no Espírito, que andais no Espírito, no sentido que mortificam os prazeres da carne, mortificam os desejos da carne, fazem morrer os desejos da carne. E andam no Espírito, concordando com Romanos 15, 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Paulo estava convicto de que os crentes de Roma estavam prontos, habilitados para admoestarem uns aos outros. Porque eles não só eram habitados pelo Espírito Santo, como eles tinham nas suas mãos a suficiente palavra de Deus. Concorda também com 1 Timóteo capítulo 3, que nós já vimos hoje, nós já vimos num contexto diferente ontem, de que a palavra de Deus ela é útil para o ensino, para a correção. Os motivos pelos quais os conselheiros precisam ter o Espírito Santo, não só por todo o aspecto salvífico, soteriológico do assunto, mas o fato de que nós possuímos o Espírito Santo e acesso aos recursos espirituais é vantagem porque quando Cristo Jesus estava entre nós, ele subiu e disse que ele mandaria alguém, um outro consolador, alguém do mesmo tipo. Se nós vivêssemos em 33 depois de Cristo, iríamos querer Jesus Cristo como nosso conselheiro. Já pensou? Aconselhado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não sei, ia ser uma mistura de temor com conforto. Ele que tinha toda a habilidade de saber o que se passava no coração dos homens. Mas nós queríamos o Senhor Jesus Cristo como nosso conselheiro. Ele sim é capaz de aconselhar perfeitamente. Mas ao partir, Cristo prometeu outro conselheiro do mesmo tipo que ele mesmo. Nós contamos com o Espírito Santo que habita a igreja do Senhor Jesus Cristo e que nos dispõe das mesmas qualidades que Cristo Jesus. Ele é do mesmo tipo. João 14,16 diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Era outro do mesmo tipo, não outro de um tipo diferente. Outro do mesmo tipo. Nós estamos contando com a terceira pessoa da Trindade, que habita a igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós que somos espirituais. Nós, os crentes do Senhor Jesus Cristo, que contamos com o Espírito Santo, sabemos que só Ele produz a atitude certa. O Espírito Santo que traz convicção de pecado. No próprio João 14, Jesus fala que Ele vai convencer o mundo do pecado. E é interessante isso, porque nós cremos na soberania de Deus, mas facilmente nós caímos numa prática que desconsidera a soberania de Deus. É comum cremos que Deus é soberano e estamos colocando nas nossas costas responsabilidade que não é nossa. Nós não trazemos pessoas à convicção de pecado. É o Espírito Santo que produz isso. Isso muda as nossas orações, isso muda a nossa postura diante da palavra. Isso nos ajuda a não viver aquela síndrome do Messias em que eu devo morrer para a cruz, ir para a cruz pelas pessoas. Ore por elas. Ame-as de todo o coração. Mas lembre-se que quem produz a atitude certa é o Espírito Santo. O poder está em Deus. Só o Espírito Santo entende os valores espirituais. O Espírito Santo tem um ministério interessante quando nós nem sequer sabemos orar. Então ele intercede por nós diante do Pai, traduzindo nossas orações com gemidos inexprimíveis.
O Espírito Santo preza a palavra. Ele usa a palavra. Note que o que você tem na mão, no seu colo aí, tem poder. Poder não místico, mas sobrenatural. Às vezes nós nos esquecemos disso e nos tornamos pessoas tímidas, sem coragem. Se eu tivesse no meu bolso uma faca de plástico e então alguém entrasse ali, com uma metralhadora na mão, a minha atitude com uma faca de plástico seria de me esconder atrás do piano, sumir daqui, porque eu sei o que uma faca de plástico pode fazer. Passar manteiga no pão, o máximo que ela faz. Agora, se eu tenho na minha mão o botão vermelho da bomba H e entra alguém com uma metralhadora, cara, sai daqui, eu vou apertar esse botão. E a coisa vai ficar feia para o teu lado. A minha ousadia está determinada ao que eu conheço da minha arma. Okay? Alguns crentes acham que a Bíblia é uma faca de plástico. Por isso eles se escondem atrás do piano com medo do que ela vai fazer. Mas no decorrer da história, o que nós vemos que homens que fizeram grandes coisas para o Senhor entenderam que isso daqui é uma bomba que devora corações. Os reformadores diziam que era um leão. Solta o leão, ninguém precisa defender o leão. Solta o leão e deixa ele fazer o estrago. E ele vai fazer o estrago. Santifica-os na palavra. Na verdade, a tua palavra é verdade. E o Espírito Santo preza a palavra e usa a palavra. Usa a palavra de conselheiros que gaguejam. Usa a palavra de conselheiros que suam frio, mas dependem do Senhor. Lembra que uma fé genuína não é uma fé perfeita. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Marcos é um evangelho que mistura elementos de Cristo, cristológicos, com respostas de um discipulado genuíno. Constantemente contrasta a fé em formação dos discípulos com a fé de pessoas isoladas que se encontravam com Jesus e tinham uma resposta adequada de quem ele era. Em Marcos capítulo 9, nós temos o episódio de um homem que pede a Jesus Cristo a intervenção para o seu filho que sofria possuído por um espírito imundo. E depois de ter narrado o que aconteceu no histórico deste menino, no versículo 22, de ter dito que muitas vezes aconteceu o que esse demônio fez com o seu filho, e clamando ajuda, Jesus diz no versículo 23, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu não colocaria essas duas frases juntas. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Calma, você crê ou não crê? E Jesus reconheceu aquilo como uma fé genuína, embora ela não seja perfeita. E nós somos chamados a uma tarefa de ajudar pessoas diante de fé que não é perfeita. Nós vacilamos, mas ela é genuína quando depositada na base certa, Jesus Cristo. Deposite a sua fé em Jesus Cristo e veja a palavra devorando corações. Apesar da sua timidez, apesar da sua falta de retórica, apesar da sua dificuldade em construir raciocínios lógicos, Deus usa a sua palavra por meio dos instrumentos mais pitorescos. Como eu e você. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio. E muitas vezes isso implica em não ver os frutos. É que você vai dizer algo
e aquilo vai residir no coração de alguém que talvez você nunca mais veja. Creio, ajuda-me na minha falta de fé. Você vai responder pela sua fidelidade. Deixa Deus agir, Ele é soberano. Ele vai usar aquela semente plantada. Se assim estiver nos seus propósitos eternos, e fazer germinar na hora certa. Nós cremos nisso. E o Espírito preza pela palavra, Ele usa a palavra. Então, vós que sois espirituais, você é qualificado quando habitado pelo Espírito Santo como parte desta igreja. Vós que desejais restaurar. Você é qualificado no desejo de restaurar alguém, quando demonstra interesse e cuidado amoroso. O objetivo da nossa confrontação, o objetivo do aconselhamento, não é fazer limpeza no hall de membros, não é fazer Santa Inquisição do século XXI, mas é a restauração. O objetivo é ver pessoas restauradas, é ver pessoas atuando novamente na sua função original. Efésios capítulo 4 diz que os dons foram dados para os crentes para a edificação do corpo. Quando alguém está ferido, alguém não está atuando como deveria, isso lhe prejudica o corpo. Então você quer essa pessoa restaurada no pleno exercício dos seus dons para a maturidade do corpo de Cristo Jesus, para a glória de Deus. Então quem é qualificado? Os espirituais, vós que desejais restaurar. Que tem cuidado e interesse amorosos. Muita gente pensa que o aconselhamento nutético é mais uma oportunidade de repreender em ira. Aconselhamento não é a base bíblica para sermos carrancudos de Cristo. Mas é restaurar pessoas. Ande realmente ao lado da pessoa, ajude-a. Nós mencionamos, chorem com os que choram, se alegram com os que se alegram. Um desejo dado pelo Espírito Santo, fale a verdade em amor, e o alvo é restaurar a posição de função. Nós queremos restaurar pessoas. Nós, selados pelo Espírito Santo, temos o desejo de restaurar pessoas. Essas são as qualificações daqueles que estão envolvidos biblicamente no aconselhamento bíblico. Existe mais um aspecto daqueles que são qualificados. Vós que sois honestos a respeito de vós mesmos. Finalzinho do versículo 1 de Gálatas 6 diz o seguinte: e guarda-te para que não sejas também tentado. O conselheiro enfrenta os mesmos problemas que os aconselhados. Interessante que parece que a Bíblia resume pecado a 3 categorias. Não somente 3 categorias, de 1 João 2,16. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Eu olho para esses 3 e até penso no tridente satânico. Como eles trabalham juntos, a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. Quando Jesus foi tentado, ele foi tentado quantas vezes? 3 vezes. E aí nós lemos a tentação de Cristo Jesus e parece que ele foi tentado em 3 áreas. Concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida. Aí nós lemos em Hebreus que Jesus foi tentado em todas as coisas. Não, mas calma aí. Jesus não foi tentado por pornografia da internet. Como assim todas as coisas? Aí nós acabamos discutindo embrulhos diferentes de coisas que estão enraizadas na mesma coisa. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Tudo se resume a isso. E nós temos que entender que o que nos separa do aconselhado não é uma mesa, não é uma bandeja de café, não é quão bom você é em obedecer, é a graça de Deus. É a graça de Deus que separa você do aconselhado. Porque em termos qualitativos, você é a mesma coisa do que ele. Carente, mendigo da graça de Deus. Qual a diferença de um casal que troca tapas em casa, quando a sua esposa pede que você ajude na louça e você torce o nariz?
Você nunca deu um tapa nela porque ela pediu para ajudar na louça. Mas a hostilidade de alguém que torce o nariz é igual. Qual a diferença de uma esposa que agrediu seu marido ou que manipulou mal contra ele daquela que tá jabzinho o dia inteiro, espetadinha nele o dia inteiro, mulher rixosa de provérbios? Qualitativamente, não tem diferença nenhuma. Quantitativamente, sim. E se não fosse a graça de Deus para refrear o seu mal, você estaria estapeando a sua esposa em casa. Essa é a qualidade do nosso pecado. Então nós ajudamos pessoas sabendo que nós carecemos da mesma graça. Mesma graça. E assim nós nos colocamos em posição de ajudar as pessoas. Porque nós entendemos que se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos lá. E Deus tem um senso de humor também para fazer as coisas. Ele une pessoas em situações de aconselhamento, não só para ajudar o aconselhado, como também dar alguns toques para os conselheiros. Não sei se você já experimentou isso. Que você ajudou alguém que nada mais é do que o estágio 2, 3, 4 mais avançado de que como você está hoje. E você termina aquela sessão de aconselhamento ou aquele cafezinho e a primeira coisa que você precisa fazer é ligar para o seu cônjuge e pedir perdão. E pedir perdão. Que Deus está ministrando na vida do conselheiro também. O conselheiro enfrenta os mesmos problemas que os aconselhados. Ele é honesto a respeito dele mesmo, então ele faz em espírito de mansidão. Pergunta, o aconselhamento torna humilde ou orgulhoso? Tem que nos humilhar. Tem que nos humilhar. Aos pés da cruz não existe teólogo orgulhoso. Aos pés da cruz não existe conselheiro orgulhoso. Aos pés da cruz não existe crente orgulhoso. A cruz é o constante lembrete de que existe algo muito errado conosco. Havia algo muito errado conosco. Sua ansiedade levou Cristo para a cruz. Então deve produzir em nós uma atitude diferente. Aqueles que cuidam da teologia com rigor guardam-se também do pecado. Agora, uma razão pela qual as pessoas não buscam outras pessoas com o objetivo de ajudar é que elas não estão cuidando de suas próprias vidas. Por que nos tornamos inertes na ajuda das pessoas, para ajudar pessoas? Nossa vida é complicada. Como é que de cara lavada eu peço para alguém que foi surpreendido alguma falta que eu mesmo piso na mão? De uma certa forma, a apatia do povo brasileiro diante das coisas que nós vemos nas notícias é resultado de um povo culpado das mesmas coisas. Nós temos a liderança do país que nós merecemos. Por que o povo não faz nada? Porque, no fundo, quem que não dá uma sonegada? No fundo, quem que não dá uma burlada no esquema? Isso acontece dentro da igreja, quando vemos coisas e eu não vou me dar o trabalho disso, porque se eu começo a entrar a fundo disso, talvez eles descubram o meu pecado de estimação. E aí eu vou ter que deixar o meu pecado de estimação e eu gosto tanto dele. Deixa ele quietinho. Então você pode ter o teu, todo mundo finge que não viu, tem o meu aqui e está tudo bem. Não está tudo bem. Colossenses 3,16. Eu vou ler a partir do 12. Revestivos, pois, como eleitos de Deus. Paulo está fazendo aqui uma sequência, ele usa aqui a linguagem de uma troca de roupa. Porque a nossa pátria está nos céus, porque nós temos que buscar as coisas lá dos céus. Colossenses 3, de 1 a 4. Busque as coisas dos céus, pense as coisas dos céus. Versículo 5, então, faça mover a vossa natureza. No versículo 12, revista-se, então, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Por que deve haver paz no nosso meio? Porque essa é a roupa do crente. A paz que deve
habitar no nosso meio é a roupa do crente. Versículo 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Se por um lado nós tiramos toda aquela roupa suja do pecado, nós nos revestimos do novo homem, caracterizado por um grupo de pessoas, pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, cujo vínculo perfeito é o amor de Cristo. Por isso que impera entre nós, deve imperar no nosso meio a paz. É por isso que a solução de contendas é um imperativo cristão, porque isso é o testemunho de que nós fomos regenerados. Existe perdão no nosso meio porque nós fomos perdoados. Versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Por que não há instrução? Por que não há aconselhamento no nosso meio? Porque em nós não habita ricamente a palavra de Cristo. E porque nós não habita ricamente a palavra de Cristo, há entre nós contendas. E porque nós não habitamos na palavra de Cristo, não há entre nós a paz de Cristo. E porque nós não habitamos ricamente na palavra de Cristo, o que existe entre nós é a marca do velho homem. E porque existe a marca do velho homem em nós, estamos neutralizados na grande comissão. Como que saberão que nós somos os discípulos de Jesus se entre nós houver amor? Amor. Então, o motivo pelo qual nós não buscamos outros é que nós não estamos cuidando das nossas próprias vidas. Vós que levais os próprios fardos. Gálatas 6. 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Versículo 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. De fato, as palavras são distintas no versículo 2 e no versículo 5. Carga e fardo. Nós somos chamados a levar as cargas uns dos outros, mas nós somos chamados a que cada um leve o seu próprio fardo. Carga são pesadas demais para que alguém carregue sozinho. Recentemente, na nossa igreja, um rapaz que está num processo semelhante que eu, de reconhecimento pastoral diante da igreja, eles passaram por um diagnóstico da sua filha ainda em gestação, de um problema sério cardíaco, com pequeníssimas chances de sobrevivência. E aquilo comoveu muito não só a família, como a igreja. E depois de uma gestação tensa, essa criança veio a nascer com problemas sérios cardíacos, síndrome de Down e na UTI. E ela passou por uma cirurgia, ficou mais um tempo na UTI, a igreja orando pela família, e aí finalmente essa criança saiu da UTI e foi para o quarto, esperando a segunda cirurgia que deve ocorrer agora no mês de abril. E esse casal já tinha uma criança de 3 anos, morava em São José dos Campos, e a menina está hospitalizada em São Paulo. Ele trabalha na LG, também funcionando como pastor na igreja, e eles simplesmente estavam exaustos. Com viagens a São Paulo, de ida e volta. Assim que a menina entrou no quarto, deveria haver a necessidade de um acompanhante 24 horas por dia, e a mãe não aguentava, começa a ter os efeitos sobre a outra filha de 3 anos que não entende o que está acontecendo, e ele pediu ajuda, e criou-se na igreja uma lista, um rodízio, várias pessoas que estão noite e dia com a criança, levando a carga uns dos outros. Esse é o
Essa é uma aplicação do versículo 2, que está no 5:14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amando o próximo. Isso deve acontecer na igreja do Senhor Jesus Cristo. O impacto que isso teve no hospital, a maneira como essa criança veio, talvez de uma forma que nós nunca pediríamos na nossa humanidade, mas que já colhemos o resultado de maturidade no corpo de Cristo. Levando as cargas uns dos outros para cumprirmos a lei de Cristo. O versículo 5 fala do fardo, cada um levará o seu próprio fardo. O que você não faz como conselheiro é aliviar o fardo que alguém deve carregar, as suas responsabilidades de cristão. Ele deve pedir perdão. Ele pecou, ele pede perdão. Você não intermedia, não, escreve um bilhete, eu vou lá e falo que você está pedindo perdão. Ele pede perdão, ele leva o seu próprio fardo, nesse sentido de responsabilidade. Então, carga algo pesado demais, que nós temos a obrigação, por amor a Cristo e amor uns aos outros, de alívio, e fardos são as suas responsabilidades que nós temos que levar. Responsabilidade como cristão. Não poupe a pessoa das suas responsabilidades. Alguns se enfiam com problemas porque pecaram e esses pecados trazem consequências e elas vêm te procurar por causa das consequências. Não alivie consequências. Nem sempre é sábio quitar a dívida de alguém que se endividou no cartão de crédito por cobiça. Às vezes ela vai precisar trabalhar 2, 3 anos e lentamente aprender o valor do dinheiro. Levar cada um seus próprios fardos. Lidar com os problemas e pecados na própria vida, nós temos que ajudar as pessoas a entender isso. Mateus 7, 3 e 5. Se você quer ajudar alguém, por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O melhor conselheiro é aquele que também é um bom aconselhado. Como é que você recebe crítica? Como é que você recebe exortação? O aconselhamento bíblico não impactará seu ministério se não impactar sua vida. Antes de tudo, nós estamos sendo aconselhados pelo Senhor Jesus Cristo. Aquilo vai impactando a nossa vida, nos transformando. Se você está levando o seu próprio fardo, se você é honesto com relação a si mesmo, isso vai guardar o conselheiro de ser pego no pecado da pessoa que está tentando ajudar. Há muito cuidado nisso. Isso irá ajudá-lo a entender as lutas das pessoas conforme elas resolvem seus problemas. Extremamente informativo. Quando você vê pessoas tomando passos de mudança e vendo a graça de Deus atuando nas suas vidas, é algo especial. Ver a graça de Deus em ação. Isso dá esperança àquele a quem o conselheiro está aconselhando. Nós podemos comunicar como o Espírito de Deus nos ajuda ao cairmos. Nós informamos, de acordo com 1 Coríntios 10, 13, que os problemas que passamos são comuns a todos os homens. Há esperança. Nós descobrimos que é comum a todos os homens. Às vezes, a sensação que experimentamos diante de um problema é que nós olhamos as pessoas felizes, sorrindo, quase que em câmera lenta. Né? Todas estão felizes, sorrindo. Só eu que vivo essa vida miserável. Parece que todos os casamentos prosperam, todos se dão bem, tudo engrenado. Né? Só o meu que
os trancos e barrancos. Comum todos os homens. Você está qualificado, você que leva o pecado a sério. O pecado é sério porque é contra Deus. Por isso que o pecado é sério. O pecado é contra Deus. Não mude o significado do pecado. Não trate o pecado como uma doença que precisa de uma pílula certa. Irmão, eu estou com um problema, eu fui demitido. Fui demitido do meu trabalho, e depois de 10 anos eu fui pego, roubei mais de 256 grifa-textos do almoxarifado, roubei 357 copinhos descartáveis para as programações da igreja. Todos os reembolsos que eu fiz pela empresa, eu adicionei o meu bônus pessoal para compra de presentes e dizimei. Então eu fui pego, encaminhado ao médico da empresa, fui diagnosticado como cleptomaníaco. Ore por mim. Eu não posso falar nada por cleptomaníaco, mas eu tenho muito a dizer por um roubador. Tais fostes alguns de vós. Você roubava? Que é arrependimento. Agora você trabalha e dá para quem não tem. Use termos bíblicos que conecte a pessoa à nossa esperança. Cristo Jesus não morreu por cleptomaníacos, ele morreu por roubadores. Trate o pecado como pecado. Isso não é de ser duro, isso não é ser simplista. Isso é ser simples e extremamente amoroso. Porque para o pecado nós temos solução. A solução é Cristo. Okay? O sistema do mundo é cruel. Ele coloca rótulos em pessoas e você é assim para o resto da sua vida. Tome pílula A, B, C. Não mude então o significado do pecado. O Espírito Santo é o único convencido do pecado. Nós já vimos algo semelhante. João 16:8. Ele sabe que a raiz de todos os problemas do homem é o pecado. Não necessariamente o pecado pessoal, pessoas sofrem por causa de pecado de outros, pessoas sofrem por causa de viver debaixo de um mundo amaldiçoado pelo pecado. Tsunamis, enchentes, deslizamentos de terra, fruto do pecado original. Agora, a resposta das pessoas pode ser um pecado pessoal ou não. E aí entra o seu papel. O padrão é que o conselheiro não deve fazer juízos de valor hoje em dia. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Nós fazemos juízo de valor o tempo todo. Mas o nosso valor, o nosso prumo é a Bíblia, é a palavra de Deus. Ah, mas você está me julgando. Estou julgando sim. Estou julgando com a palavra de Deus. Não julgueis para não serem julgados. Eu não posso te julgar com o meu padrão, mas eu julgo o tempo todo com o padrão de Deus. O padrão de Deus. A Bíblia é a sua autoridade. Deus odeia o pecado. Lembre-se disso. Deus odeia o pecado. Deus é santo. Você está qualificado, vós que buscais fazer e não apenas falar. Versículos 4 e 5 de Gálatas 6. Mas prove cada um o seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Fazer algo quanto ao problema. Mudanças específicas para agradar a Deus. Não é como ele se sente, mas o que está fazendo. Às vezes é muito perigoso a gente ficar no genérico, né? Você ouvir tudo isso, você, puxa, já entendi, eu tenho que orar mais e ler mais a Bíblia. O que você está fazendo a respeito? Eu estou orando mais e lendo mais a Bíblia. Isso não é suficiente, ninguém muda no genérico. As pessoas mudam no específico. Você peca no varejo, você muda no varejo. Okay? Você peca no varejo, você confessa no varejo. Você peca no varejo, você não confessa no atacado. Seja, Jesus, perdoa a multidão dos meus pecados. Tu sabes. Tu sabes, isso não é arrependimento. Leve as pessoas a entender o específico, a fazer mudanças específicas.
A ênfase de Gálatas 5, 16 e 25, de andar no Espírito, fazer morrer a carne. Não sei quantos de vocês são familiarizados com um livrinho escrito por John Owen, A Tentação e a Mortificação do Pecado, da editora Tess. Excelente livro, curto, objetivo, direto, parece que foi escrito ontem, se não fosse o prefácio que diz que é do século XVII. Então leia, é muito direto. Se talvez você tenha um pouco de dificuldade com a linguagem, um outro livro que usa as mesmas coisas de John Owen, pela editora Cultura Cristã, O Mal que Habita em Mim, Chris Landgaard. Excelente livro também, para entender mais o que significa fazer morrer o pecado que está em nós. Esteja alerta para isso, vigie, ore. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O conselheiro busca essas coisas, ele não busca um simples voto de melhorar. O que você vai fazer diante disso? Eu vou melhorar. Isso deve causar arrepio em você. Eu vou melhorar significa eu não vou fazer absolutamente nada com relação ao assunto. Ninguém muda. Eu vou melhorar, eu vou melhorar. Deus não está atrás de melhoramentos. Deus está atrás de transformação. Busque mudanças reais. Tem alguns exemplos bíblicos. Vós que tendes confiança, são aqueles que estão aptos para aconselhar. Confiança na palavra de Deus, nós já lemos 2 Timóteo 3, 16, 17, já lemos Romanos 15, 14, do Paulo estava confiante de que os romanos tinham tudo para demonstrar uns aos outros. 2 Pedro 1 e 3, visto que nos foi doadas todas as coisas pertinentes à vida e à piedade. Filipenses 1 e 6, Paulo estava convicto de que aquele que começou a boa obra há de completar na vida dos filipenses, assim é também para nós. Fé crê nas promessas de Deus e a esperança está convencido que a Bíblia possui as soluções dos problemas do homem. A fé crê nas promessas de Deus, ainda que seja uma fé imatura, mas genuína. E a esperança está no fato de que Deus tem soluções para os problemas do homem. Por isso que não desfalecemos. Nós podemos não saber exatamente agora, mas nós sabemos o caminho das pedras. A oração, o estudo sistemático da palavra de Deus, a mutualidade, ferro afiando ferro, e assim nós crescemos para sermos instrumentos nas mãos de Cristo para a transformação de pessoas como nós, carentes da graça. Amém? Perguntas, respostas, comentários? Tarde. Vamos fazer contato visual, assim nós vamos logo para casa. Bom, pela descrição de como você me passou, né? Entra Romanos 12. Entra logo, lógico, né? Romanos 14, 6. Cada um prestará contas do que tiver feito, né? 2 Coríntios 5, 10. Cada um prestará contas pelo bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, cada uma das partes é responsável por como ela vai reagir, pelo pecado que ela cometeu e pelo pecado que cometeram contra ela. Né? Às vezes as pessoas são vítimas e se vitimizam no pecado do outro e acabam pecando usando como desculpa o fato de serem vítimas. Não existe essa vítima inocente biblicamente. Você é sempre responsável em como você vai reagir com o pecado. O exemplo do nosso Senhor nos diz isso. Ele foi o mais vitimizado de todos. E como ele reagiu? Ele reagiu em santidade. Né? Então, Romanos 12, de 17 em diante. Né? Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens.
Alguém fez o mal contra você, você pede perdão pelo que você fez, e você agora é responsável em agradar o Senhor diante do mal que fizerem contra você. Se a outra parte resolver ser obstinada e seguir os passos de Mateus 18 até que ela será excluída do nosso convívio, você tem a responsabilidade de estar pronto para perdoar e vencer o mal com o bem. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O que depender de você, irmão A, e o que depender de você, irmão B, é que vocês tenham paz com todos. Você, irmão A, não pode ser a causa do relacionamento rompido. Você, irmão B, não pode ser a causa do relacionamento rompido. Se os dois estão com essa disposição, não existe razão pelo qual o relacionamento não pode ser reconciliado. Se o irmão A resolve ser obstinado, o irmão B tem que estar sempre pronto a ter paz com todos os homens. Nós sabemos que nós vivemos num mundo caído e que haverá momentos em que nós não teremos paz com todos os homens, mas que não seja por sua causa. Essa é a responsabilidade do cristão. Versículo 19: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Versículo 21. Se não te deixes vencer do mal, mas vence o mal. Essa é a responsabilidade de cada um de nós em meio a impasses que surgem na resolução de conflitos. E muitos desses impasses vêm porque eles estão fundamentados aonde? No orgulho. Eu não vou me sujeitar a isso. Eu não vou me prezar a esse papel de ir pedir perdão. Você não sabe o que ele fez antes de tudo isso. Deus sabe o que ele fez. Agora, ele também sabe o que você fez. E você é chamado a ir ao irmão, pedir perdão e ter paz com todos os irmãos no que depender de você. Que você não seja esse elo que vai quebrar a união do corpo. Então, não sei se tem uma resposta a essa pergunta. Romanos 12 é bem claro isso, né? A gente vencer o mal com o bem. Enfim, Provérbios 15, 1, né? Resposta branda, desvio o furor. Isso são coisas práticas que a gente pode apontar e desafiar as pessoas a viverem isso. E resolver os conflitos. Né?
Parte do processo de arrependimento é aceitar as consequências do pecado. Ontem a gente fez aquela comparação, né, de Davi e Saul, né, como Saul buscou amenizar as consequências, versus Davi que acatou as consequências e constantemente a sua preocupação era pequei contra o Senhor, pequei contra o Senhor. A questão dos imaturos dentro da igreja, né, a gente tem que olhar com muito cuidado, né, porque de fato você não quer aliviar o fardo das pessoas. Por outro lado, a questão da imaturidade sempre vai estar presente pela própria dinâmica de crescimento da igreja. Pessoas são ganhas pelo evangelho e estágio 1, imaturidade. E tem o camarada que, pelo tempo, ele já deveria estar na carne sólida, mas ele ainda está no leitinho, que é até o contexto de Hebreus 5. O camarada não está pronto ainda, ele não tem as suas faculdades exercidas no discernimento pela prática, para discernir o bem e o mal. E acaba se tornando um fardo nesse sentido. Agora, presta atenção lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e como que a nossa forma de encarar a igreja tem que englobar tudo isso. Né? E a forma como Paulo encarava isso no seu próprio ministério, em casos até cabeludos. Né? Ou então o exemplo de Jesus. Né? Jesus, o conhecedor dos corações, na noite anterior que ele foi traído, ele lavou os pés dos discípulos e lá no meio quem estava? O próprio, né? Dito cujo, né? O Judas. Né? Então isso causa arrepios na gente quando nós somos chamados a servir as pessoas com discernimento, atentando ao fato de que vão haver imaturos no nosso meio. Então, eu quero andar, tá vindo algumas passagens, nós vamos caminhar por elas e tentar construir uma visão que seja não só equilibrada, mas bíblica sobre o assunto. Nós não queremos mimar os fracos, os fardos, mas nós não queremos roubar da igreja a oportunidade de crescer por causa dos fracos. Né? Porque muitos desses fardos são colocados no nosso meio para gerar em nós o quê? Paciência. Uhum, uhum. Olha lá, 1 Tessalonicenses 5,14, né? E Paulo parece que engloba todas as categorias aqui, né? Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Quem são os insubmissos hoje na igreja? Quem são aqueles que de pulso cerrado e levantado desafiam a palavra de Deus? A eles o que nós temos que fazer? Admoestação clara e direta. Admoeste esse. Consoleis os desanimados. Quem são os desanimados hoje? Quem são aqueles que estão cansados por causa das suas cargas? A eles nós vamos consolar. Ampareis os fracos. Quem são os fracos? Quem são aqueles debilitados? Quem são aqueles na igreja que carecem de amparo? E para todos, sejais longânimos. Sejais longânimos. Então aqui a gente vê que Paulo usa a longanimidade para com todos os grupos. Em nenhum momento deixou de exercer longanimidade. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 2. Ele está falando, ele está lidando, ele está instruindo Timóteo em como ele deve atuar como pastor diante de uma situação de falso ensino. Olha 2 Timóteo 2, 17 e 18, para a gente entender a natureza do que acontecia aqui. Né? Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Grave. Versículos 24 a 26.
Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então aqui a gente vê uma exortação para que a igreja desenvolva, né? Timóteo era chamado a desenvolver essa mansidão diante de homens que estavam inserindo na igreja doutrina do demônio, no mínimo. Né? E não é que ele deveria ser conivente com aquilo, ele era para combater aquilo, mas no espírito de mansidão, porque nós cremos num Deus que traz pessoas do pecado para o arrependimento. Então, a gente vê uma postura bíblica de paciência, de longanimidade, mas eu acredito que o limite disso é quando nós deixamos de cumprir nossa responsabilidade por causa dos fatos. Por exemplo, Timóteo poderia ter gasto grande parte do tempo dele com Fileto e Himeneu. E esquecido de 2 Timóteo 2,2, que diz: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Embora nós somos chamados à longanimidade com os fracos, e nós vamos estar sempre prontos para amparar os fracos, e querendo ou não, eles vão ocupar grande parte do nosso tempo, os nossos olhos estão sempre procurando os fiéis. Neles que eu vou investir tempo. Neles que eu vou investir. Quem mais será dado, né? Até a parábola dos talentos é interessante, né? As oportunidades são dadas e aqueles que usaram bem das oportunidades receberam mais. Assim funciona na igreja. Né? Romanos capítulo 15, né? Quem que é verdade é o forte, né? O forte, o que ele faz? Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos no contexto da comida sacrificada a ídolos, né? E qual seria o outro lado da moeda? Cuidado para que a igreja não seja limitada e manipulada pelos fardos. Aí é o limite. Quando a gente vê que esses fardos se proliferaram de tal forma que por negligência nossa de chamá-los à maturidade, nós abaixamos a expectativa, né? O padrão de Deus para o leitinho. Nunca chamamos as pessoas para a carne, né? Estamos na carne no sentido espiritual, né? Não carne andar. Não no sentido de carnal, né? Mas nisso. Né? Então a gente anda navegando nesses princípios, né? De que de fato é possível que o camarada se torne um fardo, imaturo, cheio de birra. Mas quando ele começa a entrar num campo perigoso, né? Que a gente deixa de avançar como igreja, porque aí é hora de dar um toque, de chamar, de exortar. Tem alguma coisa errada quando uma criança deixa de crescer, não tem? Né? A gente tem criancinha, a gente leva no pediatra, aí tem os parâmetros, puxa, não cresceu quanto deveria, os pais começam a ficar preocupados, na outra visita ainda está assim, vamos fazer alguns exames e ver o que está errado. Né? E o crescimento espiritual parece que a gente já tem o Benjamin Button, né? Espiritual. Né? O cara, 70 anos de conversão, maturidade de 2. Coisa errada nisso. Tem alguma coisa errada nisso. Ok? Pessoal, são 10h35. Vamos descansar. Vamos renovar nossas energias. E amanhã a gente se encontra novamente. Estudar a doutrina do crescimento espiritual. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que nos instrui, que é abrangente, o Deus, no trato com pessoas e com nós mesmos. Peço, Deus, que o Santo Espírito nos console, nos confronte naquilo que precisa ser confrontado e que conheçamos mais do Senhor Jesus por meio da tua palavra nesses dias juntos, que desfrutamos de comunhão e do estudo da tua palavra. Guarde cada um, segurança suas casas, renove suas energias físicas. Alguns vão trabalhar amanhã o dia inteiro pela frente, e que eles desfrutem, Deus, vigor físico e espiritual com suas tarefas. Traga-nos amanhã, Deus, em segurança também. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.